Olá, querido aluno! Estaremos neste momento iniciando a nossa unidade 4, cujo tema a construção da identidade, a diversidade cultural e o currículo do ensino de História. As novas orientações para o currículo do ensino de História permitem promover uma prática pedagógica aberta e dinâmica, que esteja preocupada fundamentalmente com a questão da cidadania, formar o novo cidadão nesta nova sociedade. Uma escola que se preocupa com a formação. Nesse sentido, o projeto de situar o aluno no seu contexto histórico a fim de capacitá-lo para agir e transformar, e não apenas atuar e reproduzir. É necessário pensar como trabalhar os conteúdos de gênero, raça, etnia na sala de aula, através dos projetos e atividades diversificadas, com o objetivo de valorizar as diversas identidades constituintes da sociedade. Uma ação pedagógica realmente pautada na diversidade cultural deve ter como princípio uma política curricular da identidade e da diferença e exige mudança de atitude e da prática. Assim, precisamos desconstruir os conceitos e os estereótipos que foram atribuídos historicamente a alguns grupos sociais. Verifica-se que na relação entre história e cidadania sobressai-se a reflexão sobre a atuação do indivíduo em suas relações pessoais e com o grupo de convívio. Entende-se que os estudos históricos devem abranger 3 aspectos principais. Primeiro, a constituição da identidade social, que necessita de um tratamento capaz de situar a relação entre o particular e o geral. Isso significa considerar o indivíduo em sua relação e a sua localidade, e cultura entre a localidade, sociedade e mundo. Decorre também a questão da construção das noções de diferença e semelhança, o que implica a compreensão do eu e a percepção do outro, dentro e fora do grupo. Implica ainda a construção de noções de continuidade e de permanência. O eu e o nós são distintos de outros tempos. Conhecer o outro ajuda o aluno a conhecer a si mesmo, seu grupo, sua região e seu país. Ao se tratar de currículo, os parâmetros curriculares nacionais destacam o aspecto cultura e as relações homem e natureza, vivência das regras em diferentes grupos, espaços e tempos, problemas ambientais e soluções. Os direitos e deveres de uma pessoa, a participação na construção das regras, normas, costumes de diferentes grupos em diferentes épocas, as manifestações culturais no Brasil e no mundo. Ao afirmar que a finalidade essencial da educação é a transmissão de cultura, significa dizer que a educação é o processo pelo qual as novas gerações apreendem o modo de viver, pensar, sentir, sonhar os valores, as normas e as crenças da sociedade em que faz parte. Verifica-se, então, o conceito de cultura que, de acordo com as ciências sociais, possui um duplo sentido antropológico. É o conjunto das representações e dos comportamentos adquiridos pelo homem enquanto ser social. Em outras palavras, é o conjunto histórico e geograficamente definido das instituições características de determinada sociedade, designando não somente as tradições artísticas, científicas, religiosas e filosóficas de uma sociedade, mas também suas técnicas próprias, seus costumes políticos e os 1000 usos que caracterizam a vida cotidiana. É o processo dinâmico de socialização pelo qual todos esses fatos de cultura se comunicam e se impõem em determinada sociedade, seja pelos processos educacionais propriamente ditos, seja pela difusão das informações em grande escala e todas as estruturas sociais mediante os meios de comunicação de massa. A cultura identifica um grupo, um modo de vida destes ou de uma população através de hábitos, normas e comportamentos.
determinantes para a identificação destes. Neste momento, estaremos falando um pouquinho mais sobre a cultura indígena no currículo escolar. A Lei 11.645 trata da história da cultura indígena e afro-brasileira e o artigo 26, parágrafo 1º, destaca o conteúdo programático, incluindo diversos aspectos que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil. Trazer para o espaço escolar a questão indígena desde a educação infantil é fazer com que, através da educação, o país conheça a si próprio e o início da sua história. Em 1999, o Conselho Nacional de Educação criou as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar Indígena. Destaca o resgate da cultura indígena com a afirmação da identidade étnica, a diversidade, além de preservar a linguagem. É um trabalho de valorização das memórias históricas e integra as políticas públicas. A Constituição Federal de 1988 assegura o direito às comunidades indígenas à educação escolar de maneira diferenciada, própria, de acordo com as peculiaridades, mantendo e respeitando a língua materna, contribuindo para o processo de aprendizagem. Afirma que a educação indígena é bilíngue, português e língua materna, e as aulas são preferencialmente ministradas por professores indígenas em escolas e espaços criados nas próprias aldeias. Destaca-se ainda que os programas curriculares têm o objetivo de preservar as particularidades socioculturais de cada etnia. O MEC, em 1998, definiu características principais da educação indígena ao afirmar que é comunitária e quer dizer que é conduzida pela comunidade indígena, de acordo com seus projetos, suas concepções e seus princípios. Ao afirmar que é intercultural, entende-se que deve reconhecer e manter a diversidade cultural e linguística, promover uma situação de comunicação entre experiências socioculturais, linguísticas e históricas diferentes, não considerando uma cultura superior à outra. A LDB 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, destaca nos artigos 78 e 79 o seguinte: artigo 78. O sistema de ensino da União, com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa para a oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas com os seguintes objetivos: proporcionar aos índios, suas comunidades e povos a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização de suas línguas e ciências. E garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não indígenas. No artigo 79, afirma que a União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa. A resolução do Conselho Nacional de Educação número 3, de 10 de janeiro de 1999, fixa as diretrizes nacionais para o funcionamento das escolas indígenas com o objetivo de esclarecer e determinar a localização. Afirma ainda que a clientela deverá ser exclusivamente indígena e o ensino bilíngue determinando a autonomia das escolas indígenas na sua organização. A Lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001, aprova o Plano Nacional de Educação e, dentro do PNE, trata da educação indígena como modalidade do ensino. Presta atenção nisso,
modalidade do ensino, fazendo primeiramente um diagnóstico do histórico da educação indígena. Marcada pela negação dos direitos e da cultura indígena, a fim de fazer com que os índios assimilassem a cultura e os costumes que não eram deles, estabelecendo então as diretrizes para a escola indígena. A Lei 11.645, de 10 de março de 2008, determina que os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, da literatura e da história brasileira. Iniciar esse trabalho com a cultura indígena desde a educação infantil desperta a capacidade crítica das crianças e a possibilidade de interação com os diferentes grupos e sua cultura. Falar da cultura indígena não pode de forma alguma apenas caracterizar as crianças com vestimentas e pintura no dia 19 de abril. Assim, caro aluno, encerramos neste momento a nossa quarta e última unidade. Espero que tenha aproveitado as informações e realizado as leituras. Aproveite para realizar os exercícios e tirar suas dúvidas. Desejo todo sucesso para você. Seja feliz na sua escolha profissional.